E também um agradecimento muito especial para minha tutora, para minha mentora, a Mariane, que tem se demonstrado uma pessoa muito, muito cuidadosa com a minha reabilitação, que o momento certo de me colocar para conversar com vocês. Então, eu quero vir fazendo esses agradecimentos, dizer a vocês, espera um pouquinho, que eu vou abordar uma palavra para vocês entenderem um pouco do que eu passo, que é o tempo. Você pode passar, Mariane? O tempo é uma palavra muito intrigante, porque ele pode ser rápido demais, às vezes demora muito para passar. Você se cobra muito pelo tempo, e vocês não têm ideia quanto que eu me preparei ao longo do tempo para poder estar aqui com vocês. Hoje são exatos 3.520 dias que eu sofri a lesão e estou aqui depois de muita terapia e muita dedicação. Cheguei a esse ponto. São 9 anos, 7 meses e 20 dias. Em janeiro de 2012, quando eu acordei e me deparei com um quarto de hospital, naquele momento, embora eu estivesse lúcido por todo o tempo, era uma lucidez meia, vamos dizer, nebulosa, dado o número de medicamentos que eu tomava. E quando eu fui informado que eu havia sofrido um derrame de tronco encefálico, eu me deparei com uma série de sequelas. Mas que naquele primeiro instante, que eu já estava na unidade semi-intensiva, que havia ficado 15 dias na UTI, que ainda teria longos 7 meses de hospitalização. A minha primeira luta, meu primeiro desafio foi permanecer vivo, dado o estado crítico que eu me encontrava pela lesão. Nesse momento, a sensação que eu tinha era que eu estava encarcerado. E vocês vão entender por quê. Porque eu estava sem conseguir engolir, que eu não falava, que eu usava traqueostomia, que eu precisava de respiração mecânica, tinha uma sonda de alimentação conectada direto no estômago e não tinha movimentos no corpo. Eu apenas mexia os olhos e a boca, mas não falava. Então a sensação era de encarceramento, mas eu estava vivo. E isso me fazia lutar para que, mesmo sem noção, tudo que eu estava cometido, eu lutava para sobreviver, que para superar os problemas. Eu não sei se vocês já ouviram falar em derrame de tronco encefálico. Provavelmente não, porque
desse tipo de derrame que lhe leva a óbito da grande maioria dos pacientes. Da pequena parcela que resta e sobrevive, a grande parte ela fica vegetando para o resto da vida. Eu fui abençoado por Deus por escapar de tudo isso que estava ao longo de quase 10 anos em permanente evolução. Eu era um executivo que trabalhava com o ramo de educação e tinha também uma atuação bastante forte no esporte. Eram atividades múltiplas, responsabilidades inúmeras, todos os dias e 7 dias por semana. E de repente vocês imaginem que eu me encontrava numa cama e apenas piscando o olho para tentar uma comunicação com quem fosse. Piscava uma vez para dizer sim e 2 vezes para dizer não. As coisas mudaram de perspectiva na minha vida de forma muito rápida. Então, certos detalhes, certas, certas observações que a visão do mundo, elas mudam e às vezes se invertem de tal ponto que a gente é obrigado a matar, o diz o ditado popular, um leão por dia. Mas eu posso dizer para vocês que eu sou obrigado a matar 2, para vocês entenderem o grau de dificuldade que tem sido sobreviver e tentar superar todos os dias um pequeno desafio. Léo, uma coisa, se você quiser precisar dar uma paradinha para tomar uma água, fica à vontade, tá? Está entre amigos. Mariane, eu estou perfeitamente bem. Perfeito. Então vamos embora, vamos em frente. Bom, vou fazer um questionamento para vocês. Vocês têm ideia de quantas vezes uma pessoa coloca as mãos no rosto em cada hora? Eu imagino que vocês nem sequer pensaram isso na vida de vocês. Chuta um Mas foi o número que eu aí, passei. pessoal. Quanto vocês acham que é? Ah, a Carolina falou 10. Estão botando aqui no chat, Léo. Eu não estou vendo, 15. Mariane. Não faz mal, eu te falo. O Não, Léo estou falou vendo, estou 30. vendo. Ah, tá vendo agora? Olha lá, Ticiane 20. Ih, a Ju tá pensando ali é 50. 30. 50, Priscila, o Guilherme 30. Muito bem, Luiz 30. Fala aí, Léo. Foi feito um estudo em uma universidade australiana que verificou e acompanhou alunos de medicina e durante 1 hora em média, cada um deles tocava o rosto 23 vezes. Isso significa que a cada 2 minutos e meio, ou um pouco mais, nós tocamos o nosso rosto, na boca, no queixo, nariz, cabeça. E aí eu vou contar para vocês uma situação que acontecia e acontece muito comigo. Eu tinha muita coceira no meu nariz.
Só que como é que eu poderia pedir ajuda? Eu não tinha movimento algum, então não tinha como levar a mão para coçar o nariz. Que aí começa aquele desespero, porque uma coceira pequenininha, ela vira uma coceira tremenda, tipo um fantasma, que parece que quando você fica prestando muita atenção na falta de movimento para coçar o nariz, a coceira vem mais frequente, que eu não conseguia. Até porque se eu precisasse pedir ajuda a alguém, eu não tinha como falar. Eu apenas piscava os olhos. Então, foi um período difícil e de muito aprendizado para mim. Eu tive que aprender a ter paciência, ter resiliência, calma. E vou contar um detalhe para vocês. O que me ajudou muito nesse momento eram as orações que eu fazia. Então, quando eu não tinha como ter ajuda, eu fechava os olhos e rezava. Eu rezava muito até me esquecer que a coceira existia. E demoraram 5 anos para que eu conseguisse, depois de muita terapia, encostar a mão no nariz, coçar a sobrancelha. Então, isso demonstrou que, se eu ficasse pensando muito no problema de forma permanente, era capaz de eu ficar louco. Mas com equilíbrio eu superei. Esse que era um detalhe, um problema muito pequeno perto dos outros, que eu convivia e convivo até hoje. E passados alguns anos, com a minha evolução física, metabólica e neurológica, que eu pude realizar um sonho e um desafio que em 2019 eu tive a felicidade de participar e de concluir a prova de São Silvestre com uma bicicleta adaptada. Eu gostaria muito que vocês pudessem acompanhar nesse pequeno vídeo. Foram 6 meses de muito treinamento para que eu tivesse as condições mínimas de ter força e movimento nos meus braços para que pudesse realizar isso aí. E só foi possível com a ajuda de 2 pessoas que eu digo que foram meus anjos da guarda. Em momentos que eu não tinha força para conseguir pedalar, eles me auxiliaram. E, para mim, isso parecia até mentira, porque quando que eu ia imaginar que, sem movimento algum no corpo, que eu pudesse realizar essa prova, que durou 3 horas e 16 minutos. Então, foi um teste de resistência e de muita superação. E aí, vocês podem me perguntar, e eu também me pergunto, o que eu estou aprendendo com isso? Então, o que me toca
Nesse momento, eu vou compartilhar com vocês. Tem uma dificuldade, uma situação que todos nós, o mundo inteiro, vive nesse momento de Covid, momento de isolamento, momento de muitas mortes e de muita preocupação. O que tem de muito semelhante ao longo da minha reabilitação e ao longo do que acontece com cada um de vocês, do tão questionado isolamento social, que nos colocou e colocou quase o mundo inteiro trancado, trancados em casa, sem opção, os países passando por muita dificuldade. E aí eu digo para vocês uma coisa: o ficar isolado em casa, todos nós passamos, e até um pouco alguns passam por isso, por 1 ano e meio de pandemia. Mas imaginem comigo que vão completar em janeiro 10 anos que eu estou isolado pela falta de locomoção, num país onde a acessibilidade é extremamente difícil, então tudo é dificultado. Então eu queria dizer para vocês que a resiliência, que a perseverança, a paciência e o equilíbrio foram situações que me acompanharam e me acompanham em todo o tempo. Um dos aprendizados que eu tive, foco na perseverança, porque você, durante sua vida, em qualquer que seja a tua posição, aquilo que você faz, ou profissionalmente ou em casa, você tem que tomar decisões. No meu caso, a decisão é simples. Ou eu vou ter dor por ser disciplinado, por ser perseverante, por ser determinado, ou eu posso escolher em ter a dor pelo arrependimento, que eu posso dizer para vocês com muita segurança que eu jamais tive e jamais teria a dor do arrependimento, porque sempre fui proativo, mesmo antes de ter esse derrame. A pior coisa que o ser humano tem na sua característica é de não escolher, de não optar e seguir lutando. E aí eu quero dizer a vocês uma coisa. Quando, no meu caso, os obstáculos estão sendo superados e as coisas caminham bem na parte física, motora, tem um detalhe para vocês que eu me esqueci de comentar. Eu jamais tive problema de lucidez. Então, eu sempre tive o cérebro perfeitamente em ordem. Então, isso até às vezes me causava um pouco de dificuldade, porque não tendo movimento e não me comunicando, a cabeça funciona a milhão. Então, também, ao longo do tempo, foi um grande aprendizado que eu tive de, sem me comunicar por muito tempo, conseguir levar a vida pelo menos
de uma forma suportável. Então, quando a gente supera uma série de dificuldades, no meu caso, eu já me encontro e me sinto apto para buscar uma posição no mercado de trabalho. Só que nesse momento, quando a gente começa a analisar e verificar números que envolvem PCD, isso é assustador. Que no Brasil, segundo dados do IBGE, nós temos cerca de 45 milhões com algum tipo de deficiência. Pela lei de cotas, são oferecidas 830, cerca de 830 mil vagas. Só que desses 45 milhões de PCDs, 9 estão aptos para ingressar no mercado de trabalho. E aí vem uma situação que ela é muito estranha, mas é perfeitamente compreensível no país, onde não existe o apoio de forma concreta para a reintegração do PCD. Então, se nós temos 9 milhões de pessoas aptas para voltarem para o mercado de trabalho, e temos 830 mil vagas, nós não chegamos a ter 500 mil PCDs trabalhando. Então, existe um funil bastante grande que separa e isola cada vez mais o portador de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí, quando a gente começa a analisar as leis das cotas e os paradigmas, certos números para mim que já faço parte dessa comunidade, eu entendo, onde a maioria deles tem, tem espaço no mercado de trabalho, são aqueles com deficiência física ou motora. Quando você adentra na parte da questão auditiva, da questão visual, então o funil vai se tornando ainda menor por uma série de circunstâncias, até do preparo dessa pessoa e dos profissionais que tratam desse tipo de contratação, para que exista uma interação, um apoio governamental melhor para que esses que são os mais excluídos possam ter acesso ao mercado de trabalho. E o mais chocante, quando a gente faz uma análise das cotas dentro da hierarquia profissional, nós vamos notar que é uma pirâmide muito perversa, mas entendo que ela acaba sendo um pouco natural, onde os cargos de chefia e os cargos mais altos, eles são alcançados por um percentual extremamente pequeno, que eu entendo, mas que também preocupa. Peraí. Todos nós, independente da condição
da posição que ocupamos, aprendemos na vida. E especialmente eu, por tudo que passei, por tudo que eu passo e por tudo que vou passar, eu aprendo uma nova lição a cada dia. Primeiro, de resiliência. Eu tenho que ter calma, tranquilidade para conseguir levar uma série de sequelas e tentar superá-las ao longo do tempo. Depois, um aprendizado de paciência. E a paciência, vou dizer para vocês, que você dá dois fatos muito significantes da minha reabilitação. Conforme eu disse, foram 5 anos para que eu conseguisse tocar meu nariz e o meu rosto. E uma coisa que foi uma vitória extremamente importante, que foi a comunicação. Vocês não têm noção que foi ter ficado 8 anos sem conseguir ter condições físicas, neurológicas, para conversar 5 ou 10 minutos. Eu falava um pouco. Eu demorei 5 meses para emitir o primeiro som. E de lá para cá vem uma tremenda evolução. Mas para conseguir ter fôlego, ter uma fala que as pessoas compreendessem, sem muito esforço, por 8 anos de muito trabalho e de muita paciência. E ao final, de esperança. De muita esperança por tudo que passei e continuo esperançoso que essa minha esperança hoje se volta para as pessoas que têm algum tipo de deficiência que possam voltar ao mercado de trabalho. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, fazendo o que muitos achavam impossível que eu fizesse, que era uma apresentação para vocês. Que confesso que para mim foi um sonho, que posso confirmar para vocês, que o dia 25 de agosto de 2021, para mim, fica marcado como um dia histórico, onde eu realizei um desejo que me colocavam na cabeça, desde a época da internação no hospital. Eu conseguiria falar que um dia ia fazer uma palestra e uma apresentação. Então, eu compartilho com vocês essa grande alegria e faço aqui um convite. Se porventura eu toquei o coração de vocês com essa minha fala, eu peço que vocês me ajudem e assumam as posições que vocês têm de recursos humanos para que possamos ampliar e aumentar esses projetos para ajudar pessoas com deficiência. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu fico aqui à disposição para perguntas e comentários. Muito bem, Léo, parabéns. Tenho que aplaudir. Léo, que orgulho, viu, de você? Parabéns. Eu vou dizer que eu me perdi alguns pontos, Nada. mas consegui. Maravilhoso.
Agora eu queria abrir para o pessoal, queria ouvir de vocês. Se vocês têm alguma pergunta para o Léo, podem abrir os microfones e se vocês quiserem perguntar alguma coisa para ele, ou se eventualmente vocês quiserem fazer algum comentário ou dar algum feedback para o Léo, porque de verdade é a estreia dele, como eu falei, e a gente está aqui pilotando essa apresentação para ele ficar tinindo para as próximas apresentações. Eu confesso aqui que eu quase chorei, Léo. Parabéns. Você até comentou, né, que perdeu alguns pontos. Foi imperceptível, pelo menos para mim. Muito me admira toda a sua história, né? Muito motivado, uma coisa assim, seu propósito, seu objetivo, a esperança nessa questão da fé. E eu acho que isso mostra para nós, né, ser humano, que às vezes a gente vê dificuldades em coisas tão pequenas e não enxerga tantas outras coisas que acontecem. Confesso que tenho até vontade de chorar em alguns momentos, eu fiquei bem emocionado. Então, te desejar todo sucesso, parabéns por, né, toda essa garra que você, né, teve que ter e está tendo, continua batalhando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. E o que a gente puder ajudar aqui, conte com a gente. Eu agradeço, Leonardo, e vou dizer para você que eu era igual a você, reclamava de tudo. E hoje eu posso dizer que tenho uma visão de muito, muito diferente. Mas a vida é essa, eu não estou triste em momento algum. Eu tenho muita gratidão a Deus que eu estou aqui vivo, que hoje podendo bater papo com vocês. Parece um sonho isso. Demais, Léo. E aí, gente, quem mais tem algum comentário ou pergunta para o Leonardo? Queria falar que o Léo, a apresentação dele teve início, meio e fim. Ficou muito bem estruturada a sua apresentação, Léo. Eu achei que você conseguiu trazer todo o conteúdo, apesar de a gente sempre esquece uma coisa ou outra, isso é normal, mas você não deixou de trazer o que realmente era importante. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que você conseguiu comover muitas pessoas pela sua apresentação. Não vi nenhuma dificuldade aqui na questão da sua apresentação, pelo contrário, acho que você apresentou muito bem. E parabéns. Eu posso te contar um detalhe, já que é a culpada disso, a Mariane. Eu sou uma professora brava, eu faço ele treinar muito. Eu posso dizer que é mesmo. Leo, hola. Olá. Soy Karen, no hablo portugués, voy a intentar hablar muy lento para que me puedas entender. Si no, hay aquí mis compañeros me pueden ayudar, pero de verdad, bueno, para mí agradecerte este tremendo testimonio que compartiste con nosotros, de verdad es, pero conmovedor, de verdad el regalo que nos acabas de hacer es enorme, me mueve mucho porque también como tú lo dijiste al inicio, uno tiene familia, tiene hijos, tiene padres, tiene hermanos, entonces finalmente todos los ejemplos que tú nos pusiste que son tan sencillos, hablar del tiempo, este mismo ejemplo de que muchas veces nos tocamos la cara estas veintitantas veces, que para nosotros posiblemente es inconsciente, no nos damos cuenta, pero que para una persona que está en una dificultad física representa un desafío enorme y para nosotros es tan automático ponernos en ese escenario de verdad. Es un momento en que nos hace detenernos y darnos cuenta de lo que es realmente importante, las cosas que muchas veces nos preocupamos que en realidad no lo son. Entonces, agradecerte por esta instancia, haberte escuchado para mí de verdad fue una experiencia enorme. Doy gracias también porque me imagino que este tipo de charlas las vas a comenzar a realizar en diferentes grupos, en diferentes equipos de personas, entonces creo que también es una forma de evangelizar
de poner el tema de la discapacidad sobre la mesa, que se hable sobre esto. Y también me da mucha alegría porque es algo que nosotros como ADP también intentamos hacer. Intentamos siempre hacer de nuestro mundo más inclusivo y también traer el tema de la discapacidad sobre la mesa para que la gente que trabaja en nuestra empresa y sus familias también sean conscientes de ello. Así que solamente para mí agradecer tu relato, te felicito, es una tremenda historia, te felicito a ti como ser humano por todo, la entereza, la fuerza, la fortaleza, la resiliencia que has tenido para salir adelante y nuevamente muchas gracias por todo lo que nos contaste. Pessoal, eu Qualquer- sempre digo isso, quando eu vejo os vídeos do Léo no Instagram treinando, fazendo exercício físico, eu fico morrendo de vergonha, porque eu tenho maior preguiça de fazer. E o Léo tá lá, postando os vídeos dele, levantando peso, fazendo exercício. Eu falo, ai, que vergonha, eu vou parar de seguir o Léo para não assistir mais isso. Karen, eu quero te agradecer pelas suas palavras, dizendo que eu adoro o seu país. Eu estive algumas vezes e sou apaixonado pelo Chile. Mas você sabe que depois que eu tive condições de falar um pouco, que eu percebi quando a Mariane começa a me orientar, que seria uma forma muito simples para mim. Depois de toda a luta que eu tive, eu tenho a obrigação de tentar passar para frente tudo que tenho encontrado de dificuldades, tudo que é impossível superar sem que exista apoio de alguém. Que hoje a principal ideia era tocar o coração de cada um de vocês que trabalham em recursos humanos, para que esse debate, para que tudo que eu trouxe aqui da minha história pudesse servir para que vocês repensem isso tudo. E se hoje consigo falar, é a minha arma, é a minha ferramenta para conseguir, como você muito bem disse, de evangelizar para que todos pensem na inclusão de pessoas com deficiência. Você tem uma sensibilidade bastante grande. Obrigado. Pessoal, acho que a gente. Você quer falar, Ju? Vai lá. Eu quero. Léo, eu acho que essa data, ela representa muito como você trouxe, obviamente é você falando, eu não quero, né, ter esse poder de fala, mas hoje é dia 25 de agosto e é o dia do soldado e você combateu essa luta incrivelmente. Então você sabe, acho que foi uma data escolhida, talvez inconscientemente, mas ali mostrando o bom combatente que você foi e chegou até aqui hoje. Parabéns, você traz uma história brilhante. Semana passada, ou há 15 dias atrás, quando a Mari nos falou que você, né, viria aqui, que teria um convidado especial, eu busquei um pouquinho a tua história e fiquei emocionada, assim, de ver o quanto você ensina para as pessoas. A Érica, que foi, acho que é Érica, não lembro o nome, que te acompanhou na Silvestre. São Silvestre, exato. Ela falando, né, que fez a faculdade de educação física na sua faculdade, enfim, e incrível quanto isso, assim, toda a tua história ajuda outras pessoas a serem mais resilientes. E aquela semana eu já comecei completamente, eu terminei a minha segunda-feira com outro espírito, que quando eu recebi o e-mail eu fui buscar a tua história, sabe?
de superação, de sempre estar buscando o melhor, que é isso que você faz o tempo todo, e você ensina muito, muito pra gente. Os seus vídeos são incríveis. Você é a resiliência em forma de pessoa, assim. Então a gente aprende muito com você. É incrível. Obrigada por você estar aqui com a gente, por você ter se superado e mostrado. A gente tem uma população que reclama muito. Eu ouço muitos pacientes reclamando por coisas pequenas, e você está aí dando um show de vida, de superação. Então vamos ensinar a população a parar de reclamar, buscar sempre o melhor, a ser mais resiliente, que é isso que a gente está precisando nesse mundo que está todo mundo muito acomodado. Muito obrigada por tudo isso aqui e pela tua experiência. Eu que agradeço, Juliana, que você me deu um presente, porque eu não sabia que hoje era dia de soldado. Eu acho que na nossa vida nada acontece por acaso. Sempre tem um propósito. E hoje parece que deu certo. É uma luta constante e que não termina nunca. Mas de uma batalha que eu já venci. Guilhermo também quer falar, Léo. Vamos lá, Guilherme. Leo, bueno, antes que nada también hablo español acá desde Argentina, así que muchas gracias por tu relato y a mí me gustaría agregarte algunos puntos que también podés sumar a tu presentación. Por un lado, una persona que tiene la fuerza que vos demostraste, lo que podría ser en el mercado del trabajo. Digo, si vos superaste todas esas dificultades, las cosas que nosotros enfrentamos en el día a día de una empresa, es un chiste. No, no es para nada una dificultad para alguien que superó todo lo que vos superaste. Y las personas que están en la misma situación que vos, enfrentando distintos obstáculos y tantos desafíos, con lo cual en el mundo del trabajo podrían hacer maravillas. Otra cuestión es el valor de la paciencia, ¿no? De la espera. Vivimos en un mundo acelerado donde todo tiene que ser ya, donde todo tiene que ser inmediato, y vos resaltás el valor de los logros en el tiempo, que es algo que en el día a día o en el mundo de hoy se pierde en la inmediatez. Y otro punto que podría sumar tiene que ver con el orgullo en el sentido de egocentrismo, ¿no? Hoy por hoy el depender de otros o el necesitar ayuda de otros es visto como flaqueza, como debilidad. Es fuerte la persona que se vale sola. Y vos sos un ejemplo de trabajo en equipo, donde tuviste un montón de profesionales que te ayudaron, pero también estuvo tu fuerza de voluntad y ese equipo es el que hizo que las cosas se logren. Entonces ahí también tenés otros ejemplos más que, nada, tal vez no se vieron en la presentación, pero que los podés sumar porque también sos ejemplo de todo eso. Así que muchísimas gracias por compartir tu historia. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer aqui um relato, porque eu acabei esquecendo de falar na minha apresentação. Um dos motivos também que me trouxeram aqui para começar um trabalho de palestras é mostrar para muita gente que tem dificuldades maiores ou menores que a minha, mas que desistem muito rapidamente. Eu tenho depoimento dos meus terapeutas que dizem que a grande maioria dos pacientes que eles desistem muito cedo. Isso é exatamente o que nós não podemos fazer. Porque se eu desistisse quando estava no hospital, com toda certeza
que eu não estaria aqui agora. Poderia estar vivo, mas não me comunicando. Então, se eu cheguei a esse ponto, foi com muita luta, muito esforço, com muita vontade de viver. Que é assim que eu pretendo que essa mensagem chegue a outros portadores de deficiência para que superem cada dia as dificuldades que têm. E dizer para vocês para você que eu tenho ótimos amigos na província de Santa Fé. Pessoal, Están vamos acá, fazer... acá cerquita. Vai lá, Guilherme, quer terminar? No, que dice que tiene amigos en la provincia de Santa Fe, es una provincia de Argentina acá cerca de Buenos Aires. Vamos tirar uma foto, gente, para o Léo guardar. Eu acho que esse é um momento histórico, né? Vamos ficar todo mundo aí com uma cara boa, que eu vou fazer uma fotinha nossa para depois mandar para o Léo, hein? Sorriso, vamos lá. Muito bem. Pessoal, a gente precisa encerrar. O Léo já está com a gente há quase uma hora. Léo, muito obrigada. Você não imagina como eu estou orgulhosa de você. Daquela nossa conversa lá no Café Havana, no Vila Lobos. Você é nervoso pra caramba, a primeira vez que a gente se viu. E quando a gente começou a conversar e discutir essa questão de palestra, e você falou para mim, poxa, mas justo palestra, né? Justo palestra? Vamos lá, né? E olha aí você hoje. Você é um lutador. Eu estava falando para eles no dia que eu mandei o e-mail convidando. A gente faz esse mentoring aí há um tempo. E eu sempre me pergunto quem é mentor de quem, né? Nessa nossa dupla. Porque eu aprendo muita coisa contigo. E hoje eu estou muito orgulhosa de você, de verdade. Parabéns, viu? Muito obrigado. E é verdade, porque quem podia imaginar que daquela reunião que eu mal consegui falar, de tão nervoso que eu estava, que hoje está aqui. Nesse momento, posso dizer para vocês que estou bastante tranquilo, que mais uma meta foi atingida. E dizer para você, Mariane, que na vida a gente nunca faz nada só. Quando eu tenho uma mão amiga que te pega e te conduz, você é ajudado, mas também você ajuda quem está te ajudando. Então é assim que eu levo a vida. Quero agradecer muito a todos os depoimentos de vocês, pela paciência de terem me escutado nesse primeiro projeto piloto. Agradecer a Deus por estar aqui e a todos vocês, em especial a Mariane, que a gente vai fazer muita história juntos. Vamos sim. Obrigado, pessoal. Tchau, Léo. Eu gravei, tá? Depois eu te mando. Tchau. Tá bom, Obrigada, Mariane. Léo. Tchau, boa tarde. Boa tarde.